Pai, Senhor, irmãs, eu fiquei com uma carta da igreja de Tiatira. Eu falei para vocês, tá em Apocalipse 2, versículo do 18 ao 28. E estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor e a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, e ele governará com o cetro de ferro, e as despedaçará com um vaso de barro. O que estava acontecendo na igreja de Tiatira? A igreja tolerava em seu meio uma mulher que se dizia profetisa, chamada Jezabel, como a rainha má de Acabe. Ela estava desviando alguns membros da igreja de Tiatira, tentando convencê-los de que a liberdade cristã permitia a prática da imoralidade sexual. Eu vou estar lendo Apocalipse 3, a carta da igreja de Sardes. Da igreja de Sardes escreva: eis que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e aprenda-se. Mas se você não vigiar, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminam as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa carta para a igreja de Sardes é uma repreensão de Jesus, para que eles voltem à essência da adoração, né? Porque eles tinham costumes religiosos na igreja, porém estava tendo cultos vazios de Deus, cultos superficiais, adorações vazias e incompletas diante de Deus. Eles estavam se adaptando aos costumes da época, porque era uma comunidade que era idólatra, e eles estavam se igualando ao mundo. A igreja de Sardes é uma comunidade cristã no primeiro século, da Ásia Menor, e ela era uma cidade conhecida como uma verdadeira fortaleza. E a analogia de Jesus vir como um ladrão é uma analogia que os habitantes da cidade entenderiam, porque mesmo que ela tinha uma fama que era intransponível, ela foi uma cidade que foi invadida pelo menos 2 vezes, então, em tempos de guerra. Então
por isso que teve a analogia de que virá como um ladrão, que não sabeis o dia nem a hora. E a ideia dessa carta é para que a igreja se arrependesse verdadeiramente, em uma advertência também para nós. E também essa carta finaliza com uma maravilhosa promessa, né? Com os poucos que não contaminaram suas vestes, eles estarão com Cristo na glória. Como eu li no início da palavra, já começa falando, né? E ao anjo da igreja que está em Sardes. Esse anjo, no grego, significa mensageiro, né? Então, e ao mensageiro de Deus que está na igreja de Sardes. Então, Sardes foi construída sobre uma rocha. Era uma cidade fortificada por uma grande muralha, localizada na Ásia Menor, na capital da Lídia, atualmente na Turquia. A exortação para a igreja de Sardes: ser vigilante e confirma o restante. A promessa para aquela igreja será vestido de veste branca, não riscarei o seu nome do livro da vida. Jesus se apresenta a ela como o que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Os 7 espíritos, a gente pode estar lendo em Isaías 11, que vai ser a 7 manifestação do Espírito, né? A forma que o Espírito opera, que vai estar em Isaías 11, que vai falar que é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito do poder, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Essas são as 7 manifestações do Espírito, né, da operação do Espírito, o Senhor. Isaías 11, verso 1 ao 3. E a gente vai ver que a igreja de Sardes era uma igreja orgulhosa, né? Ela carregava uma glória, que ela foi uma igreja poderosa no seu passado, uma igreja que tinha a presença de Deus. Porém, ela tinha o nome de que vive, mas estava morta. Perante o Senhor, a igreja estava morrendo, devido de tanto seu orgulho, dele se achar imbatível, né? A gente estudando, a gente vai ver, vai chegar uma época que ela vai ser invadida, ela vai ser destruída, as muralhas delas vai ser destruída, né? Por isso que no capítulo fala, ser vigilante, né? Porque eu voltarei como um ladrão. Então, por ela se achar tão imbatível, tão forte, né? Ela não vigiou e foi destruída pelos seus inimigos. Por um pequeno buraquinho que tinha na muralha. Eles acharam que não ia, né, acontecer nada, mas pelo pequeno vacilo, né, o inimigo atacou ela. Quando os soldados dela adormeceram, o inimigo entrou e destruiu. Aí fala, para aqueles que vencerem, será vestido de veste branca. Não riscarei seu nome do livro da vida. Porque ali naquela igreja, ainda que estava morta, ainda tinha o pouquinho ali que perseveraram,
né? Ainda tinha um pouquinho ali que o Senhor via, que a gente sabe que o Senhor, ele não vê igual o homem vê, a gente vê por fora. E o Senhor, ele conhece o nosso interior, ele conhece, né, o oculto. E a palavra do Senhor vai falar, mas também em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. Então ali ainda permanecia as pessoas que adoraram em espírito e em verdade, aqueles que não se contaminaram com o orgulho, com as riquezas daquele lugar, porque aquela cidade era rica, né? Aquele povo que congregava naquela igreja tinha uma condições boas. Porém, aquele povo vivia das obras do passado, né? Vamos se dizer, eles viviam da história do passado. E nos dias atuais, eles estavam mortos na presença do Senhor. O Senhor já não via graça neles. Mas aqui no meio de tudo isso, ainda tinha um povo que adorava e exaltava o nome do Senhor, que não se contaminou com as coisas do mundo. E o Senhor viu graça, e a promessa do Senhor para eles é que o nome deles seria escrito no livro da vida, e o Senhor não apagaria o nome deles. Então, que a gente venha estar como essa minoria ali, né? Aquela pequena porção que continuou adorando e exaltando o Senhor, né? Não se sujando, não se contaminando, não sujando as suas vestes, né? Que a gente venha ser como essa minoria, né? Na presença do Senhor. Não que a gente não pode ter coisas boas, ter um carro bom, uma casa boa, né? Ser bem sucessivamente, né? Mas que isso não venha tirar a presença do Senhor, que isso não venha nos afastar da presença do Senhor, amém? A paz do Senhor, irmãos. Eu fiquei com a 6ª carta à igreja de Filadélfia. Vou estar lendo em Apocalipse 3, do 7 ao 13. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que adiante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo poucas forças, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeu e não são, mas mente. Eis que eu farei que venha e adore prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vence, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmã, agora eu vou estar lendo um pouco do que eu estudei e pesquisei sobre a igreja de Filadélfia. Aquela igreja, a igreja de Filadélfia ficou conhecida por todos os cristãos como um exemplo de fidelidade ao Senhor e compromisso com a verdade do Evangelho. A igreja de Filadélfia, como o próprio nome já diz, ficava localizada na cidade de Filadélfia, na província romana da Ásia Menor. A cidade de Filadélfia era um centro importante para a difusão da cultura grega entre os lados ocidental e oriental do Império Romano.
mas por conta da região vulcânica onde estava posicionada a cidade, sofria muito com terremotos. A igreja de Filadélfia era pequena em número e tinha pouca força, mas suas obras eram conhecidas pelo Senhor. Deus havia colocado diante daquela igreja uma porta aberta. A cidade de Filadélfia ficava à margem de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente e o Oriente. Isso fazia com que pessoas de todas as partes do Império Romano passassem por ali, criando uma grande oportunidade de evangelização. Então, a igreja de Filadélfia não desperdiçou essa maravilhosa porta aberta e, como uma verdadeira igreja missionária, pregou o evangelho com firmeza e fidelidade. E mesmo diante do escárnio e da oposição daqueles que eram inimigos da obra do Senhor, a igreja de Filadélfia não negou o nome de Cristo e guardou a sua palavra. A igreja de Filadélfia era pequena e insignificante aos olhos dos homens, mas era grande aos olhos do Senhor. A igreja de Filadélfia foi fundada no tempo do apóstolo Paulo. Historicamente, ela foi a única das 7 igrejas da Ásia Menor que transpôs os séculos. Mesmo depois que os muçulmanos tomaram a província da Ásia e dominaram aquela região, a fé cristã persistiu em Filadélfia e ainda hoje há cristãos naquela região que agora pertence à Turquia. A paz do Senhor, irmãs, estarei lendo a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, do 14 ao 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí aqui eu vou falar um pouquinho da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia ficava na cidade de Laodiceia, que fica na Ásia Menor, no que é hoje a Turquia. Laodiceia era uma igreja morna e sem vida. Jesus critica o orgulho espiritual e material da igreja de Laodiceia. Jesus critica a falta de fervor espiritual da igreja de Laodiceia. Uma igreja morna e sem vida. Jesus estava a ponto de vomitar aquela igreja de sua boca. A igreja de Laodiceia tinha perdido a capacidade de sal e luz. Ao invés de influenciar o mundo, estava sendo influenciada por ele. A Bíblia nos diz que sem Jesus nada podemos fazer. Jesus dá oportunidade para os crentes da Laodiceia para se arrependerem e aceitar a Jesus, abrir a porta e deixar ele entrar em nossos corações e fazer morada. Eu fiz uma breve análise do texto, né? E eu vou compartilhar aqui. A igreja de Laodiceia. Apolinário de Laodiceia, dito o jovem, 310 a 319 a 390, Constantinopla. Foi um bispo de Laodiceia, na Síria. A carta à igreja de Laodiceia
foi escrito pelo apóstolo João como uma mensagem de advertência e exortação para a igreja dessa cidade. O objetivo dessa carta era transmitir a mensagem de Deus aos cristãos de Laodiceia, incentivando-os a abandonar sua mornidão espiritual e voltar para uma comunhão fervorosa com Deus. Laodiceia significa aquela que é justa com sua comunidade. Amém? Amadas, nós temos aqui um estudo sobre a carta de Laodiceia. Laodiceia, ela foi repreendida pelo Senhor Jesus porque era uma igreja que vivia de aparência. O próprio Senhor Jesus, ele fala que ele é a testemunha fiel e verdadeira contra essa igreja. E ele fala que essa igreja é miserável, pobre, nu e cega. Então ele começa ali uma repressão diante dessa igreja, porque essa igreja dizia que era rica, porque havia muitos bens. Essa cidade era uma cidade muito conhecida por ter uma água termal, que era considerada uma água ali medicinal, e era uma cidade que era produtora de colírio. Então ali eles se sentiam muito ricos. Essa igreja era muito abastada, tinha pessoas ricas, médicos, estudiosos, ali havia uma faculdade naquele lugar ali, e ali muitos estudiosos haviam naquela igreja. Então, nesse contexto aqui, o Senhor Jesus, ele começa a repreender essa igreja, começando pelo anjo, dizendo, a situação espiritual que essa igreja estava inserida, Fala sobre a mornidão, que aqui algumas pessoas dizem que o morno é aquele que nem é avivado e nem é alguém que busca Deus e tudo mais. Mas na verdade aqui o Senhor Jesus não está falando de quente ou frio nessa questão. Ele está falando de quente ou frio na questão de uma água, das propriedades que essa água tem. Porque se uma água é quente, ela serve para muitas coisas. E se ela é uma água fria, também. E aí ele fala sobre quem nós somos para abençoar alguém. Fala como nós estamos como cristão. Se nós somos frios, nós servimos para refrescar a vida de alguém, a gente é consolo, ou a gente é quente, é alguém que tira a dor de alguém, que uma compressa morninha, sempre tira a dor. Então ele vai falar aqui sobre a nossa atividade espiritual, como a gente está se comportando com aquilo que Deus nos deu, com os nossos dons. E na segunda parte vai falar também sobre a arrogância, é uma advertência espiritual sobre a arrogância, de nada eu tenho falta. E Jesus, ele fala, você é pobre, miserável. E fala que a igreja vive numa tremenda desgraça, porque não tem mais a presença de Deus. E ali o Senhor Jesus vai falar sobre essa presunção dessa igreja, Falta preparação, falta a presença de Deus, a igreja está degradada, porque está vivendo uma vida material abastada, ela está vivendo de aparência. O Senhor Jesus a repreende. E aqui o Senhor, ele faz pelo menos 3 advertências. Ele fala que você compre de mim ouro provado no fogo. O ouro, nós sabemos na Bíblia que ele representa a própria presença de Deus. Então Jesus está falando, eu recomendo vocês que tragam a presença de Deus para dentro das suas vidas, repreendendo a igreja, repreendendo o anjo, dizendo, olha, a minha presença está faltando aqui neste lugar. Segunda coisa, ele fala para que compre vestes brancas, Então aqui vai falar principalmente sobre a pureza espiritual, principalmente sobre a santidade. Fala com o anjo, olha, traga novamente a santidade para minha igreja, uma renovação espiritual em santidade. E a terceira recomendação é o colírio, que é para tirar a cegueira espiritual, que a igreja possa andar não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito, olhando para a verdadeira visão de Deus sobre a igreja, não uma visão humana. Então Jesus, ele faz pelo menos essas 3 advertências. Mas uma coisa que eu acho muito linda aqui é que Jesus fala assim, olha, que ele repreende a todo aquele que ele ama. Por mais que a igreja de Laodiceia estava em situação de repreensão diante de Deus, Jesus, ele queria muito
repreender para que eles se consertassem, para que eles pudessem ter um lugar ao lado de Jesus. Então essa é algo que a gente aprende aqui com a igreja de Laodiceia, que eles estavam sendo repreendidos, mas que era por amor, para que Jesus pudesse salvar aquela igreja e para que ela não fosse, lançada ao inferno. Então que a gente possa aprender um pouco sobre essa igreja. A fonte a qual eu tirei é da revista da Escola Bíblica Dominical do ano de 2012. Ela estudou sobre as 7 igrejas, e eu procurei minha revistinha aqui, consegui encontrar, e o meu estudo foi resumido em relação a isso. Eu sei que o áudio vai ficar um pouquinho grande, não sei se todas vão poder aproveitar, mas aquelas que aproveitarem o estudo, que Deus possa abençoar grandemente.